título. Comportamento anômalo da água. Uma anomalia, diferente, fora do padrão. Eu preciso entender uma fórmula simples. Tá bom? Qual é essa fórmula simples que eu preciso entender? A fórmula de densidade. Densidade. A densidade, ela é uma relação de massa sobre volume. Vou chamar o clássico D é igual a M sobre V. Tá bom? Tranquilo isso daqui, gente? D igual a M sobre V. Então, de um modo geral, o que acontece com a densidade dos corpos quando eu trabalho com a temperatura deles? De um modo geral. Tá bom? De um modo geral é o seguinte, ó. Se o meu ΔT aumentar, certo? Se eu aumentar a temperatura desse sistema, tá bom? Que eu chamo de uma variação de temperatura positiva. Você pode encontrar isso. Cuidado, tá bom? Cuidado com esse positivo e negativo. Se aumentar a temperatura do sistema, pela dilatação volumétrica, acontece o que com ele? A variação do volume é maior. Então, se a variação do volume também é maior, à medida que eu aumento a temperatura, o volume está aqui embaixo na fórmula. Então, se aumenta o volume, o resultado da densidade é menor. Então, quanto maior é o volume de um sistema com a mesma massa, menor é a sua densidade. Susi? Tranquilo? Aumenta a temperatura, seguindo o padrão aqui. O volume aumenta, se a parte de baixo aumenta, o resultado do D decai, decresce. Bom, vamos fazer a lógica inversa. Se eu diminuir a temperatura agora, se eu tiver uma variação de temperatura negativa, então pela mesma lógica o volume deve diminuir. E se a parte de baixo dessa equação diminui com a mesma massa, o resultado do D tem que ser maior. Então a densidade final tem que aumentar. Tudo bem? Esse é o padrão que a gente segue para todo mundo. Para a água, gente, para a água acontece o seguinte. A água é diferentona. Então, para a água, certo? Eu vou ter a situação de 0 a 4 graus Celsius. Vou pôr em vermelho que está aquecendo. Então, de 0 graus Celsius para 4 graus Celsius. E vou ter a situação inversa. De 4 graus Celsius para 0 graus Celsius. Importante deixar claro, gente, que isso daqui acontece sempre nessa faixa de temperatura, certo? No intervalo de 0 a 4 graus, seja aquecendo ou seja resfriando o sistema. Então, de 0 a 4 graus Celsius, gente, a variação da temperatura é positiva, está aumentando. Se está aumentando, a variação do volume tinha que aumentar. Só que para a água acontece o inverso. O ΔV diminui. Certo? Se eu estou aquecendo, aqui ele não está aumentando o volume está diminuindo. E se o volume está diminuindo, a densidade está aumentando. Certo? Se o volume está diminuindo, a densidade está aumentando. Agora, se eu faço o inverso, de 4 para 0 graus Celsius, a variação do volume também acontece o inverso. A variação do volume que deveria diminuir, porque está diminuindo a temperatura, está aumentando. E se o volume está aumentando, a densidade está diminuindo. Isso explica muita coisa, certo? Por que o iceberg, por exemplo, que é composto de água, ele fica boiando, fica flutuando boa parte dele? Lógico que em torno de 90%, 95% está para baixo d'água. Mas por que ele fica flutuando e não desce lá para o fundo? Certo? Porque ele tem que ter uma densidade menor. E essa densidade é explicada aqui nesse comportamento anômalo da água. Certo? Então, acontece isso daqui. E por que o volume aumenta, gente? De 4 a 0 graus Celsius quando eu estou resfriando. Certo? Uma vez na vida, pelo menos, você já tem que ter assistido a Frozen. Não tem jeito. Tem que ter assistido a Frozen. Let it go. Certo? Tem que estar lá assistindo e ver ela jogando gelinho, aqueles cristais maravilhosos. Certo? Bom, de 4 a 0 graus Celsius, em 0 é o ponto de gelo. Nós acabamos de usar isso daqui nos termômetros. Então, 0 é o ponto de gelo, é quando congela. Então, aqui a água vai começar a se organizar para ela congelar. E as moléculas de água, gente, para congelar, se eu pegar a geometria da água, angular, polar, não esqueça disso, tá bom? Ela vai se agrupar, ela vai começar a se encaixar. E o se encaixar dela é um pouco diferente dos demais. Por quê? Porque o positivo de um atrai o negativo do outro.
Então, ela vem virando o oxigênio sempre para o hidrogênio. Então, aqui ela vai ter um oxigênio virado para o hidrogênio. Aqui ela vai ter, de novo, um oxigênio virado para o hidrogênio. E aqui ele vai ter, por fim, um oxigênio virado para o hidrogênio. Cara, olha que maravilha isso daqui. Por que maravilha? Olha o que sobra aqui no meio das moléculas d'água. Sobra um espaço grandão. Sobra um espaço gigantesco. E esse espaço que está sobrando é exatamente o volume que fica maior. Ou seja, o volume, quando está resfriando, ele fica maior, porque a água precisa se agrupar para poder formar o cristal de gelo. Se ela não formar o cristalzinho, ela não congela. É por isso que trava, certo? Na forminha. Que você tem que ficar torcendo ela para um lado e para o outro para soltar. Quando você coloca a água na forminha, tu sabe, filho. Vai levar da pia ali da cozinha até a geladeira, vacilou, derrubou no chão. Certo? Por quê? Porque ela tem essa mobilidade o tempo todo. Quando ela está no estado sólido, não. E sem contar que é difícil pra caramba para tirar. Por quê? Porque ela se expande, ela fica maior. Certo? Ela vai ficando maior. Então ela expande porque o gelo precisa formar os cristais. Ok? Precisa formar os cristalzinhos de gelo nesse processo. É por isso também que algumas garrafas, até uns tempos atrás aí, garrafa de refrigerante, estourava no freezer. Por que estourava no congelador? Porque, vamos pegar a cerveja mesmo, tá bom? Mais de 90% aí é água, tá bom? Ela faz o quê? Ela expande. E quando ela expande, se ela não tiver espaço para um dia, ela vai quebrar a garrafa. Nessa força, nessa força mesmo, ela vai quebrar a garrafa. Hoje as tampas já estão vindo com uma pressãozinha um pouco menor para que ele estoure a tampa. E não quebre a garrafa e você não machuque a mão, certo? Mas é isso daqui que explica. Esse chamado comportamento anômalo da água. Onde que eu tenho que saber reconhecer isso daqui? Gráfico. Eu tenho que saber reconhecer isso daqui graficamente. Então, vamos reconhecer graficamente. Então, graficamente falando. Uhul! Graficamente falando ou desenhando. Vou botar dois gráficos aqui. Aí eu vou pegar uns exemplos para a gente. Tentar fazer dois gráficos exatamente iguais. Esses quadradinhos são bons. Vamos lá, gente. Então, consegui fazer dois gráficos iguais. Um deles eu vou pegar o volume em centímetros cúbicos, em função de θ. θ é a temperatura em graus Celsius. Outro eu vou pegar densidade em gramas por centímetro cúbico, por θ, dado em graus Celsius, que é a escala que a gente conhece. Certo? Então, eu tenho um volume inicial. Vou chamar aqui de V0. E esse gráfico fica mais ou menos assim. Estou exagerando sempre, gente, certo? Então, tem um ponto chamado de volume mínimo, certo? Tem um ponto aqui nesse gráfico chamado de volume mínimo. O que eu tenho que entender dessa fórmula da densidade de volume? Está aqui, ó. Que quanto maior é o volume, menor é a densidade. Quanto menor é o volume, maior é a densidade. Ou seja, elas são grandezas inversas. Quando um aumenta, o outro obrigatoriamente tem que diminuir. Quando um diminui, o outro obrigatoriamente tem que aumentar. Então, para o gráfico da densidade, acontece o contrário. Eu tenho uma densidade mínima, ou inicial, certo? E vou ter aqui também uma chamada densidade máxima, certo? Quanto menor é o volume, maior é a densidade. Tudo bem? Vou desenhar aqui embaixo ainda 5 situações, para a gente entender esse processo. Situação 1. Situação 2. Vamos à situação 3. A 4. E a situation 5. 5 situações, ok? Então, vamos pegar inicialmente aqui, gente, e analisar o gráfico. Então, o meu volume mínimo, gente, ele acontece onde? Certo? O meu volume mínimo, ele acontece na minha temperatura de 4 graus Celsius. O meu volume mínimo, então, eu vou marcar. Ele acontece
na temperatura de 4 graus Celsius. Por consequência, se um é inverso do outro, a minha densidade máxima, volume mínimo, densidade máxima, acontece em graus Celsius também. Na mesma temperatura, em 4 graus Celsius. Ok? Então, o volume é mínimo da água em 4 graus Celsius e a densidade é máxima em 4 graus Celsius. Bom, vamos interpretar o gráfico. Para a direita aumenta, assim como para cima também aumenta, certo? No meu sentido, os valores positivos. Então, vou pegar um copão d'água aqui. Vou representar ele aqui. Cheio d'água. Inicialmente, a 25 graus Celsius. Ok? O que vai acontecer com a relação do volume e da densidade nesse camarada aqui, quando eu for resfriar ele, sei lá, para 10 graus Celsius? Certo? O que vai acontecer com o volume e com a densidade? Bom, 4 graus está aqui. Então, o volume dele está lá em cima. Totalmente fora de escala, tá, gente? Só para nós enxergar isso daqui. Então, o volume dele está lá em cima. Ó. O volume dele está maior do que 4 graus Celsius. Por consequência, se eu for pegar por aqui, a densidade ela tem que estar lá embaixo. Um é inverso do outro, nesse gráfico. Então, aqui, em 25 graus Celsius, eu tenho um volume menor. Certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse copo d'água agora e vou resfriar ele para 10 graus. Então, se eu trouxer a temperatura para 10 graus, gente, vamos pegar aqui, ó. Certo? Se eu trouxer a temperatura desse cara para 10 graus Celsius, aqui no meio. O que acontece com o volume dele? Então, o volume dele vai baixar, de acordo com esse gráfico. Então, o volume vai ficar um pouquinho menor. Só que se o volume baixa, ele é inverso com a densidade. O que acontece com a densidade? Ela obrigatoriamente aumenta. O volume diminui, mas a densidade aumenta. Então, nesse processo de 25 para 10 graus Celsius, nós vamos colocar que o volume diminui, mas a densidade aumenta. Certo? Agora eu vou trazer esse meu sistema aqui para 4 graus Celsius, no meu ponto crítico do negócio todo. Então, vou pegar ele daqui para cá agora e vou trazer para 4 graus Celsius. Olhando no gráfico, o que acontece com o volume? O volume diminui de novo, tudo bem? Então, o volume diminui mais um pouquinho. Então, opa, olha para o gráfico o que acontece agora, quando você diminui a temperatura de novo. Quando você diminui a temperatura para 2 graus Celsius, o volume dela começa a ficar maior. Então, o volume agora ele sobe mais um pouquinho. E olha o que acontece com o gráfico da densidade. Opa, chegou no máximo, agora eu vou reduzir isso aqui para 2 graus Celsius. A densidade começa a diminuir, certo? Sempre mostrando um inverso do outro. Então, se o volume agora aumenta, a densidade obrigatoriamente diminui. E o último, eu vou trazer isso daqui para 0 graus Celsius. Então, se eu trouxer para 0 graus Celsius, vamos ver o que acontece no gráfico. Ó. O volume sobe de novo. Aqui está o ponto onde eu tenho 0 graus Celsius. O volume sobe de novo e a densidade, ela cai de novo. Então, aqui, o meu volume cresce de novo, fica maior, e a minha densidade vai ficando menor. O volume maior e a densidade é menor. Aqui estoura a garrafa, nesse momento, certo? Porque congela e o volume fica bem maior, só que a densidade fica menor. Então, aqui estoura a garrafa e, ao mesmo tempo, faz com que o iceberg flutue e não vá para o fundo do mar, não vá para o fundo de onde ele estiver. Beleza, gente?